Eu não sei se você já percebeu, mas nós vivemos em uma geração obcecada por saber qual é o seu propósito. Obcecada por perguntas como: que carreira eu devo seguir? Qual será que é o meu chamado? O que será que Deus quer que eu faça nesse tempo? E eu confesso para vocês que eu passei muito tempo me fazendo essas mesmas perguntas. E eu buscava a resposta em livros, filosofias, métodos. E uma das últimas coisas que eu conheci era um método japonês chamado Ikigai, que ele propõe encontrar o sentido na vida através de umas interseções, né, intersecções, assim, em um círculo, baseado naquilo que nós amamos, o que fazemos bem, o que o mundo precisa e o último, se eu não me engano, é aquilo pelo qual nós podemos ser remunerados. Embora essa ideia tenha muito valor, ela não me respondia a uma inquietação mais profunda. Depois de tanto procurar, eu decidi voltar aos meus princípios. Eu sou cristão e ao abrir a Bíblia, eu encontrei algo surpreendente. Deus nunca começou perguntando o que o ser humano faria. Ele começou definindo quem ele seria. E foi aí que eu aprendi que antes da nossa missão, o que vem primeiro é a nossa identidade. Logo no primeiro capítulo da Bíblia, nós vamos ouvir o seguinte: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso está lá em Gênesis 1:26. E esse versículo vai mudar completamente a maneira como nós vemos propósito. Antes do trabalho, antes do jardim, antes da nossa própria família, antes também da responsabilidade de governar sobre todas as coisas, antes que qualquer tarefa fosse nos dada, Deus gerou a nossa identidade. Notem que o primeiro chamado do ser humano não foi fazer algo, exercer uma profissão ou fazer alguma coisa. Foi refletir o caráter do próprio Deus, ou seja, ser a sua imagem e semelhança. E isso colide diretamente com o maior problema da nossa geração. Nós estamos preocupados com o que nós vamos fazer, com que profissão seguir, com o nosso casamento, antes da nossa identidade. Nós somos ansiosos para descobrir o que nós vamos fazer antes que Deus molde o nosso caráter. Nós buscamos o sucesso profissional, mas não procuramos saber quem nós estamos nos tornando. No entanto, a Bíblia nos mostra um padrão totalmente diferente. Quando Deus chamou Abraão, ele não mostra nada da jornada dele. Ou seja, não fala o que ele vai fazer. Ele só dá uma ordem. E a partir disso, ele vai moldando e transformando o caráter de Abraão. O mesmo aconteceu com Moisés, com Davi. Com Davi, Deus passou anos treinando e transformando o caráter dele até que ele se tornasse rei. E quando Jesus chama os discípulos, o convite não foi ide e pregai, mas foi simplesmente siga-me. Então, o que mais eu entendo com tudo isso é que o relacionamento ele vem antes da missão e a transformação vem antes da responsabilidade. Deus definitivamente não procura trabalhadores. Ele forma filhos. O apóstolo Paulo escreveu: Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Perceba o que ele está falando aqui. Ele não está falando que nós fomos predestinados a uma profissão específica ou fazer algo específico. Ele não diz que todos terão o mesmo ministério. Ele não fala sobre que todos alcançarão a mesma posição. O objetivo apresentado por esse texto é totalmente diferente. É unicamente ser conformado à imagem de Cristo, ou ser conforme à imagem de Cristo, parecido com Jesus. E essa parece ser a maior obra que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer formar pessoas, moldar o caráter conforme princípios e valores. E você deve estar se perguntando, e as obras? Mas antes da gente falar das obras, se você está gostando desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E também não esqueça de se inscrever no canal. Isso vai me ajudar bastante aqui a gente continuar nessa jornada, beleza? Agora vamos falar sobre as obras. As obras, elas são apenas consequências. Paulo ele vai dizer, porque somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. A ordem, ela é muito importante. Primeiro, nós somos obras de Deus e depois nós realizaremos obras para Deus. A nossa cultura, ela costuma inverter essa lógica. Tentamos construir valor por meio daquilo que nós fazemos, mas o evangelho ele nos mostra que a nossa identidade ela vem antes da nossa produtividade. Então, qual é o propósito? Talvez essa pergunta esteja incompleta. Talvez Deus esteja menos interessado em responder o que você fará da sua vida e mais interessado em perguntar em quem você está se tornando. Porque profissões mudam, projetos terminam, empresas nascem e morrem, mas um homem moldado segundo o caráter de Cristo, esse permanece. Esse projeto ele não nasce porque eu encontrei todas as respostas. Pelo contrário, ele nasce porque eu decidi caminhar em direção à verdade. E eu quero documentar essa busca. Eu quero aprender, questionar, estudar, errar
crescer e também compartilhar essa jornada. E se ao longo dessa caminhada pessoas encontrarem esperança, direção, coragem para continuar buscando a Deus, então ela já terá valido a pena. Talvez o verdadeiro propósito não seja encontrar um destino escondido, talvez seja permitir que Deus forme o caráter dia após dia do homem ou da mulher que ele sonhou desde o princípio. E talvez seja aí que a verdadeira jornada começa. Um grande abraço, Deus abençoe você.